mais abençoada, meu Deus, que é a hora da palavra. Peço que o Senhor abençoe o irmão Glaico, meu Deus, e que ele traga a palavra, Senhor Jesus, conforme a sua vontade, meu Pai Todo-Poderoso. É o que pedimos. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Marcos 12, 1, 12. Doze, 12. Amém? E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou de um velado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo a eles, e apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Essa passagem aqui, ao qual escreveu Marcos, sobre Jesus, mais uma parábola entre tantas que Jesus nos fala, ela fala do seu povo, um povo a qual Deus escolheu, e um povo a qual Deus deu a palavra para que seguissem o caminho. E Jesus já estava no final do seu ministério, onde ele ia ser crucificado e perecer por nós, para levar os nossos pecados. E no momento em que o povo, judeus, saduceus, os sacerdotes, buscavam matá-lo, ele conta essa parábola para eles, dizendo para eles que Deus tinha feito tudo na vida deles, e eles estavam ao mesmo tempo se distanciando e querendo matar o filho do dono do ouro e da prata. Ela fala que esses homens, ou esse povo, vamos dizer, há mais de 800 anos atrás, esse povo foi liberto do cativeiro, esse povo andou com Deus no deserto, esse povo conheceu as leis, porque o Senhor separou esse povo para mostrar o caminho para cada um deles. Eles tinham total entendimento, porque no versículo 12 a palavra de Deus fala: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. Eles sabiam o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, ao invés de se afastar do mal, eles estavam caminhando para dentro daquilo que estava no seu coração, querendo matar o Senhor Jesus Cristo.
Esse povo ao qual conheceu Deus de verdade, esse povo ao qual andou com o Senhor, foi trabalhado no deserto, recebeu a terra prometida, ao qual o Senhor tinha prometido a Abraão no começo. Esse povo tinha total entendimento de quem era Deus na vida deles, mas ao mesmo tempo eles não andavam de verdade nesse caminho da palavra, porque quando Jesus veio para eles. Jesus fala: eu vim para os meus primeiro, para os meus pequeninos. E ao mesmo tempo esse povo abriu mão da salvação, porque no coração deles só tinha ódio, e não conseguiam ver a beleza e o amor que Jesus estava apresentando a cada um deles. Amém? Em Gênesis 2, 1:15, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 2, 1:15. Vamos conhecer a história desse povo, a qual essa palavra chegou a nós através deles, porque é assim que Deus faz, escolhe o povo e vai trabalhando na vida deles. Em Gênesis 2, 15 e 17, a palavra de Deus fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus, a partir desse momento, começa a trabalhar o ser humano, ensinando ele a cultivar, a plantar. E se você notar no versículo 1 do capítulo 12 de Marcos, a palavra de Deus fala assim: um homem plantou uma vinha e cercou-a. Ele fez tudo, deixou tudo pronto para que o homem apenas cuidasse, porque a vinha é de Deus, porque a igreja é de Deus, é o Senhor Jesus é que cuida de cada um de nós. A partir desse momento que ele deixa a vinha nas mãos do povo dele, ensinou, fez um contrato e disse, porque a vinha demoraria 5 anos para ela começar a dar frutos, e quando a partir de 5 anos o Senhor começa a mandar os seus sacerdotes para falar com o seu povo, e a partir desse momento o povo começa a matar aqueles que levavam a mensagem de Deus. Mas Deus é longânimo, tem toda a paciência, começa a mandar sacerdotes e manda sacerdotes para falar com eles, e eles vão matando cada um deles que chega à terra. Por quê? Porque quando a vinha começa a produzir, ela começa a dar muitos frutos, e aquele povo olha para a vinha e fala: essa vinha vai ser nossa, nós não vamos dividir com ninguém, nós vamos ficar com ela. Esse era o intuito no coração deles. Eles não queriam perder aquela mordomia a qual eles tinham, os sacerdotes, os saduceus, porque tudo ficava na mão deles. Desde que não acontecesse nenhum atrito, nenhuma briga, os romanos não interferiam na vida deles. E de repente aparece Jesus Cristo pregando a palavra, o arrependimento, pregando o amor, e o povo começa a andar com o Senhor Jesus, e aí eles começam a ficar preocupados. Desse jeito ele vai levar a nossa vinha, o que nós vamos fazer? Mas é Deus que faz todas as coisas. Nada pode escapar dos propósitos de Deus. Se nós estamos reunidos aqui, foi porque Deus permitiu que isso acontecesse na vida de cada um de nós. Independente do sim ou do não, independente das coisas que acontecem no dia a dia, tudo faz parte de Deus. Porque se os irmãos de José não tivessem colocado ele, vendido ele, colocado ele no poço e vendido ele depois para ir para o Egito, não teria acontecido aquilo na vida do seu povo, não teria o Senhor trazido eles para o Egito naquela fome. Tudo há um propósito de Deus na vida da gente. Não importa o tamanho, não importa as dificuldades, os sofrimentos, os erros e acertos fazem parte. Porque é através dos erros e acertos que o Senhor vai trabalhando o seu povo. Assim foi com Moisés, com Abraão, com cada um de nós. Abraão, quando Deus falou para que ele ia ter um filho, o filho da promessa, que era Isaque, Abraão tentou ajudar a Deus, e nasceu Ismael, que não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava permitindo na vida dele, mas Deus também foi com Ismael. Tornou aquele povo uma nação, mas não aquela nação a qual o Senhor disse que era da promessa, porque quando Deus fala, vai acontecer, vai acontecer. A promessa era Isaque, era através dele que o Senhor ia trabalhar na sua descendência.
até chegar a Noé, até Noé não, a Moisés, até chegar aos grandes homens de Deus, os pregadores. Deus tem a maneira de trabalhar na vida de cada um de nós, porque Ele é quem tem a semente, Ele é quem faz o jardim crescer, porque a palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis 2, o Senhor plantou um jardim, colocou o homem e falou para ele, cuida, e falou para ele, toma cuidado, porque daquela árvore você não pode se alimentar. Então Deus estava mandando todo aquele povo falar com aquelas pessoas que Ele tinha deixado a vinha para eles, mostrando para eles, eu vim receber a minha parte daquilo que eu tinha feito, o contrato que eu fiz com vocês. E eles iam e matavam aquele povo. Mas por que o Senhor manda Jesus no final, se sabia que ia acontecer a mesma coisa? Porque Ele estava trabalhando no coração de cada um deles, assim como Ele está trabalhando no nosso também. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28. A palavra de Deus fala assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. O Senhor aqui está falando da serpente, do diabo, que era um anjo de luz. E de repente esse anjo começou a ficar com inveja de Deus. Começou a ficar com inveja da glória do Senhor. Aí o Senhor, mas por que o Senhor não foi lá e acabou logo com tudo? Porque às vezes o Senhor mostra situações para trabalhar e mostrar que aquele caminho que você está seguindo não é o caminho certo. A partir desse momento que Deus cria o homem, coloca no jardim, fala para ele que nenhuma árvore, de toda árvore ele pode comer livremente, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pega esse querubim, que estava com inveja, com ganância, com tudo isso que nós somos, antes de conhecer a palavra, e coloca junto no jardim, deixa ele entrar, porque a palavra de Deus, assim como a língua cotidiana que ela fala, me diga com quem tu anda, eu vou dizer quem tu és. Se você anda com pessoas boas, você vai se tornar bom, uma boa pessoa. Se você anda com pessoas ruins, você vai se tornar pessoa ruim também. É igual matemática, 2 mais 2 é 4, sempre vai ser 4. Então quando Deus coloca a serpente no jardim do Éden, a serpente começa a corromper o homem, ela começa a ensinar o homem a manipular, a ensinar o homem a mentir, ensinar o homem a ser egoísta, ensinar o homem a ser o que nós éramos antes de conhecer a palavra de Deus. E tudo isso na nossa vida requer tempo depois do conhecimento, porque Pedro andou com Jesus Cristo durante 3 anos na vida dele, e quando Jesus foi preso lá no Betsebre, Pedro foi e cortou a orelha dele.
requer tempo, praticar, conhecer. O crente verdadeiro cai, ele levanta, continua andando, faz parte. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro já estava calejado, sendo usado. A palavra de Deus falava que o povo colocava pessoas só para passar a sombra de Pedro, e pessoas eram curadas através da sombra dele. Olha a unção que ele tinha. Mas quando Deus falou para ele pregar a palavra para os gentios, quando Deus falou para ele na visão, desceu lá aquele pano amarrado nas 4 pontas, falando mata e come, ele disse, jamais colocarei coisas imundas na minha boca. O Senhor falou, como chama imunda as coisas que eu purifiquei. E você nota que ele vai na casa de Cornélio e vê Cornélio sendo batizado pelo Espírito Santo, e entendeu que tinha que pregar a palavra. E quando mais na frente chegava os seus, ele estava com os gentios, mas quando chegavam os judeus, ele se afastava. E precisou lá na frente de Paulo falar para ele, você também está fazendo errado, você está comendo com gentio, e quando chega o seu povo, você afasta deles. Naquele momento ele aprendeu mais uma lição. A gente aprende todos os dias na palavra. A palavra não é feita só de acertos, ela é feita de erros e acertos. E Deus coloca isso no nosso caminho, para transformar nossas vidas. Foi por isso que ele colocou a serpente lá no jardim. A partir desse momento, mas ele foi ruim? Não, ele não falou para o homem que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas já sabia que tudo isso ia acontecer. E por isso que lá na frente, depois de passado mais de 800 anos, esse povo conhecia a palavra, conhecia as leis, conhecia as regras, porque as coisas de Deus têm regras. Lá na frente, quando o Senhor Jesus vem para aquele povo, para salvar todos eles, eles tramaram em matá-lo. Por quê? Por causa do coração que a serpente corrompeu por tantos anos, trabalhando isso na gente. É por isso que em João fala, João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Mas quando você nasce do Espírito, você já nasce sabendo tudo? Claro que não, você é trabalhado sob a palavra, de fé em fé, de glória em glória. Não existe igrejas perfeitas, porque a igreja, todas elas são feitas de homens, e não existe homem perfeito. O homem perfeito que existiu foi Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. O homem perfeito que pisou nesse mundo, nós o matamos. Porque eu falo nós, porque se nós estivéssemos lá, junto com aquele povo, tinha acontecido a mesma coisa. Por isso Deus escolheu uma nação, falou, eu vou trabalhar nessa nação. Escolheu Abraão e foi trabalhando a genealogia dele até chegar a Jesus. Qual foi o último profeta de Deus? O último profeta de Deus foi João Batista, quando pregou arrependimento. O que fizeram com ele? Mataram. Era assim que o Senhor Jesus estava falando através dessa parábola. Quando um profeta levava a palavra, eles iam e matavam. Jeremias, Isaías, Elias, Eliseu. Porque os profetas eram entregues àquele povo quando estavam em dificuldades, passando por dificuldades. Em Gênesis 3, 5, 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 3, 5, 6. Gênesis 3, 5, 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui entra a serpente, que o Senhor permitiu que ela entrasse no jardim do Éden, para que nós conhecêssemos os dois lados da moeda, o bem e o mal. Como você vai poder valorizar uma coisa se você não conhece outra? Por isso que nós somos assim. Por isso que o nosso coração é trabalhado todos os dias, todos os dias. É sendo fortalecido por essa palavra. As dificuldades vão acontecer, as dificuldades vão acontecer na nossa vida, mas a palavra, ela está aqui sempre para nos moldar. O ser humano é teimoso? É.
800 anos já havia se passado, e esse povo estava aqui querendo matar Jesus Cristo. E Isaías já tinha profetizado sobre Jesus. Eles conheciam tudo o que estava acontecendo. Mas o problema não era que eles queriam, era aquilo que eles estavam na mão, a mordomia, as riquezas, as coisas materiais, a concupiscência. Davi demorou uma vida para conseguir ser rei. Ele lutou, foi perseguido, cometeu seus erros também, mas o Senhor perdoou, castigou, mas perdoou. Ele levantou e continuou em frente, porque tinha o conhecimento da palavra, para que o Senhor abrisse mais uma porta lá na frente. É assim que Ele faz com o seu povo, vai usando, abre uma porta, vai usando, abre outra porta, de geração em geração. Mas aí Salomão pega tudo que tinha nas mãos, porque não tinha passado por dificuldades, nasceu num bercinho de ouro, não passou, não viu o que aconteceu, já pegou tudo pronto na mão. E aí o que é que ele faz? Nada. Ele começa, ao invés de prestar atenção na palavra, ele começa a concupiscência da carne, a soberba da vida, riquezas, mulheres. E aí o que aconteceu? Se afastou de Deus, foi se afastando de Deus, se afastando de Deus. Por quê? Porque não estava na palavra. Davi foi formado, forjado na palavra. Se você ler a Bíblia, você chega a ficar cansado de tanto que ele é perseguido. Tem hora que você para beber água, porque está sendo perseguido demais. Mas hora nenhuma você vê ele reclamar. Quando o Senhor colocou Saul nas mãos dele, ele nem matou, porque Saul era rei. Ele falou: jamais vou fazer isso. Foi lá, deu um nó na camisa dele, falou: talvez se eu quisesse te matar, eu te matava. Mas eu conheço a palavra: não matarás. É assim que Deus age na nossa vida. As dificuldades Ele coloca para transformar. Às vezes passamos situação que nós nem sabemos que estão sendo trabalhadas. Aí o Senhor fala: estou trabalhando na sua vida. Você não está percebendo? A palavra de Deus fala lá em Gênesis 6, 13 e 14. Gênesis 6, 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim, minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Então, a partir desse momento que a serpente entra no jardim do Éden, manipula o ser humano, ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal, ou sendo mal e sendo bom ao mesmo tempo, mas não sabia, não tinha esse entendimento do que era certo e do que era errado. Mas já estava fazendo as duas coisas. E aí toda uma geração é perdida. O Senhor teve que mandar um dilúvio para levar todo aquele pecado que estava com aquele povo. E aí Ele escolhe Noé e mais os seus descendentes, 3 filhos e 3 noras. Então você vê que nesse momento que Ele escolhe os 3 filhos e 3 noras, 3 filhos, Noé, conhecedor da palavra, pegou tudo que o Senhor falou, fez a arca do jeito que Ele queria, salvou toda a sua família através desse sacrifício que Ele fez, porque as coisas de Deus requerem sacrifício, dedicação, vontade. E o dilúvio não levou esse povo, foi salvo. Mas se você notar, existia 3 noras, esse povo que estava com eles não era do povo de Deus. Foi por isso que o Senhor mandou fazer a arca, porque os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens. E assim Deus continua trabalhando na nossa vida cada dia, um pouco. A palavra de Deus fala lá em 1 Reis 12, 21. 1 Reis 12, 21. 1 Reis 12, 21. Essa aqui já é a geração de Salomão. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo:
Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e Benjamim, ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu que fiz esta obra. Roboão era filho de Salomão. Quando Deus entregou o reino na mão de Salomão, um cara que tinha cultura, um cara que tinha sabedoria, mas um cara que cometeu vários erros na vida dele, muitos, porque deixou as coisas do mundo falar mais alto do que a palavra de Deus, deixou a concupiscência falar mais alto, muito ouro, muita prata, muita joia, muita terra, muitos palácios, e o Senhor ainda deixou tudo na mão dele até o finalzinho da vida dele, por causa do seu pai, que enfrentou batalhas, enfrentou guerras, foi trazido das malhares, pequeno, continuou buscando. Quando a coisa apertava, ele buscava a Deus e continuava andando para frente. Mas quando Salomão recebe aquilo que Deus tinha dado para o seu pai, não valoriza a palavra. Ele achava que era só as coisas materiais. E Davi só construiu o que construiu por causa que obedeceu a palavra de Deus. Essa palavra é que tem poder para transformar cada um de nós. Ela que nos mostra o caminho, nos molda, transforma. Não significa que estamos livres de erro. Lógico que não. Davi é a prova viva disso. E todos os outros. Porque o mais bonito da palavra de Deus é que ele não esconde. Ele mostra o que o cara fez certo, mas o que o cara fez errado também, ele põe lá e mostra para todo mundo. Porque Deus é justo. Então, a partir desse momento, que Roboão recebe a herança do pai dele, que era Salomão, e no finalzinho da vida de Salomão, o Senhor fala: eu vou dividir o reino seu, porque você não andou nos meus caminhos, não andou nos meus preceitos. A metade do seu reino eu vou dividir e vou dar para Jeroboão. Jeroboão era um guarda dele, era um dos soldados dele. E aí o que ele fala? Eu vou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito. E aí quando Salomão morre, Jeroboão volta. Então você vê que quando aquele povo estava no deserto, buscando conhecimento, andando com Deus, comendo maná, bebendo a água viva, aquele povo obedecia a palavra, mas quando Deus deu a terra prometida para eles, pararam de buscar, e aí virou essa bagunça. E aí o Senhor vai dividir o reino, um reino, 10 tribos do norte ficam com Jeroboão, e 2 tribos do sul ficam com Roboão. E aí o que acontece? Casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. O povo unido, os seus inimigos não tinham coragem de invadi-los. Mas quando foi dividida as tribos, o povo falou: vamos invadir porque o trem lá está bagunçado. Vamos chegar junto. E aí era briga e guerra. E as tribos que eram do sul ainda obedeciam. Os reis ainda tinham uns que andavam no caminho do Senhor. Agora olha o que acontece com a tribo do norte, as 10 tribos de Jeroboão. Jeroboão fica com medo do povo ir lá em Judá para oferecer sacrifício ao Senhor, porque o altar ficava lá, o altar que Salomão construiu. E aí ele pega, constrói 2 bezerros de ouro, coloca uma na cidade de Betel e outra acho que em Samaria, se me fala a memória, e fala para aquele povo: aqui é o Deus de vocês, pode adorar ele. Já começa errado por aí. E aí Deus manda profetas, e o que acontece? Eles vão matando seus profetas, e vão matando, a terra que o Senhor prometeu, que essa terra não era deles, essa terra é de Deus, tudo é de Deus. As igrejas são do Senhor, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de nenhum de nós. Ele só deixa a gente para cuidar dela. Então você vê que ele deixa a igreja com você e fala assim: ó, vai cuidando, daqui 5 anos eu venho ver como é que está o negócio aí. E a gente continua na fé, construindo de fé em fé, de glória em glória. Em Jeremias 17, 9, 10, a palavra de Deus fala assim: Jeremias
Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o coração de todo mundo aqui dentro. Ele sabe da vida de cada um de nós, os nossos interesses, as nossas vontades, e Ele vai trabalhando na nossa vida, assim como Ele trabalhou esse povo. Ele deu as leis para esse povo, mas sabia que esse povo não ia andar nos caminhos da lei. Ele deu o castigo, porque sabia também disso. Mas ao mesmo tempo Ele deu o seu Filho, porque o povo tinha que passar por isso e reconhecer que era pecador. E o povo só reconheceu o pecado depois que fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele mandou o seu Filho, porque Ele mandava os seus profetas e ninguém dava moral para eles na palavra. A palavra de Deus fala lá em Romanos 8,32, já estamos terminando, 8,32 não, João 11,46, João 11,46, João 11,46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha o medo que eles tinham. Por isso que eles não olharam para Jesus. Eles olharam para Jesus sempre amaldiçoando ele, querendo matá-lo. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam para matarem. Aqui Jesus tinha ressuscitado Lázaro, estava 4 dias, já dentro de uma caverna, fedendo. E Jesus mostra para eles, ressuscitando, que Ele tem um poder para nos levar da vida eterna. Porque até esse momento aqui, isso nunca tinha acontecido. Pessoas já haviam sido curadas no Antigo Testamento, por profetas, mas alguém ressuscitar alguém depois de morto 4 dias, isso nunca tinha acontecido. E Jesus mostra, fala: eu tenho poder para salvar vocês após a morte. Basta que creiam em mim e na minha palavra, e eu faço isso na vida de vocês. Amém? Em Romanos 8,32, a palavra de Deus fala assim, Romanos 8,32, fala assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele entregou o seu próprio filho, ele está mostrando: confia em mim, anda nos meus caminhos. Não importa a dificuldade que você vai passar. Dificuldade todo mundo passa. A gente passa dificuldade no mundo quando a gente não conhecia a palavra. O que tem você passar dificuldade conhecendo a palavra, sabendo que Deus está contigo? E essa dificuldade vai nos guiando, trabalhando na nossa vida. A gente às vezes nem percebe que nós estamos sendo moldados e transformados. Você vê que José, depois que foi preso lá no cárcere, passou por toda aquela humilhação de seus parentes, seus irmãos, né?
Ele tinha a casinha dele, ele tinha um pai que o amava, que gostava mais dele do que dos outros, a palavra de Deus fala isso. Estava injustamente naquele lugar, mas ele estava com Deus ali. Por isso que não pensou em fazer coisas erradas naquele lugar, porque Deus estava com ele, a palavra de Deus falava assim. Às vezes, Deus coloca a gente em lugares escuros, para a gente ver a luz dele brilhar mais forte, e transformar-nos. E José sai de presidiário a governador. Só Deus para abrir uma porta grandiosa assim. E para finalizar, a palavra de Deus fala em Romanos 10, 17, 18. Romanos 10, 17, 18. João 17, João 10, 17, 18. João 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aqui Jesus falando, porque o mais bonito de Jesus não foi, a nossa salvação não foi pela cruz, a crucificação. A salvação nossa foi porque Jesus amou-nos de verdade, Ele se entregou por nós. Foi o amor no coração dele por cada um de nós, pessoas que ele nem conheceu, pessoas que estão aqui reunidas hoje sob essa palavra, que ele nem conhecia, que ele fez tudo isso, e nós estamos aqui reunidos hoje, aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, através dessa palavra e dessa parábola que o Senhor deixou para nós. E quando aquele povo fez o que fez com Jesus, eles já sabiam, já tinham conhecimento que Jesus realmente era o nosso Deus, o nosso Salvador. E quando eles cometem aquele ato, é que aquela consequência daquilo que eles fizeram vem no coração e vem mostrar para eles e para nós que nós somos maus mesmo, que nós precisamos do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus colocado em nós para nós sermos trabalhados. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Que essa palavra venha fazer sentido na nossa vida. Quando abrimos o coração, Ele fala conosco. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse domingo, o Senhor está nos direcionando. Perdoai nossos pecados, Senhor, continue nos guiando através da Tua palavra no crescimento espiritual de cada um de nós, transformando nossas vidas e iluminando os nossos caminhos. Abençoe os irmãos que não puderam vir, os vizinhos da frente, os vizinhos de fundo, do lado. Abençoe o irmão Júlio que está na estrada, Senhor, trabalhando. Abençoe em nome de Jesus toda a sua família. Abençoe sua esposa, abençoe os irmãos que estão aqui conosco. Abençoe nos guiando cada dia mais na Tua palavra, aumentando mais ainda a nossa fé, transformando, que mais pessoas venham entrar por esse portão, Senhor, e ouvir a Tua palavra verdadeira que cura, liberta e transforma. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.